Panorama do mercado com abas, as principais notícias do dia 17 de julho, sexta-feira, fechando a semana, e vamos continuar no segundo dia de queda bastante ampliada hoje na sexta-feira aqui no pré-mercado para os nomes de inteligência artificial, e isso tem se ampliado também para os nomes fora do setor de tecnologia. Então, fica aqui uma ressalva, eu já tenho falado há praticamente 2 semanas da rotação para outros setores fora de tecnologia, que isso começava a ser detectado e realmente esses 2 últimos dias mostram que essa minha análise estava correta. Tanto que o RSP, que seria um ETF do S&P Equal Weight, o S&P com todas as empresas com o mesmo peso no índice, tem se beneficiado. Ele subiu bastante ontem e diferentemente da queda que nós já havíamos detectado. Então, fica aqui esse comentário que a análise estava correta. Eu gosto também de enfatizar quando nós acertamos, porque você se sente bem informado sobre o que está acontecendo. Mas hoje a síntese é o seguinte: nós temos uma correção generalizada nos nomes de inteligência artificial, tanto no campo de memória quanto no campo de GPUs. Então, SK Hynix caindo muito, Samsung caiu também, e no pré-mercado indica uma queda considerável, Micron também. GPUs, a mesma coisa, Nvidia caindo muito no pré-mercado, a AMD caindo muito, ASML, que é a litografia, também caindo. ARM Holdings, todos esses nomes famosos e que tiveram grandes altas, caindo bastante. Eu estava olhando a ARM Holding com um drawdown de praticamente 40%. Eu lembrando, uma empresa também importantíssima que tem participação do SoftBank e que teve também uma correção bastante expressiva. Nomes ligados à energia também caindo muito, já Evernova caindo bastante, Vertiv Holdings, que faz resfriamento para os data centers, também caindo bastante. Então isso mostra que nós estamos num movimento em que, ainda que as empresas divulguem bons resultados do segundo tri, estes resultados não são bastante para sustentar esses múltiplos tão cheios, o que é natural, tá? O preço vai respirando, vai tendo um retorno próximo às médias e depois a tendência é que esse rally continue. Eu não vejo interrupção nesse rally. Vou colocar nos stories daqui a pouco o capex de IA das empresas, e você vai ver como isso vai bater mais de US$ 1 trilhão aqui ao longo dos próximos 2 anos, e é muito difícil que esse rally e essa continuidade dos investimentos seja desfeito, porque é é é é muito claro por parte de investidores e das diretorias dessas grandes empresas, aqui eu incluo as Big Techs, claro, que não dá para perder essa nova revolução tecnológica e industrial. E agora, hoje de manhã, saindo uma matéria em vários jornais sobre a Moonshot AI, que é uma empresa de inteligência artificial. Até gravei um vídeo no YouTube que vai sair semana que vem, sobre a migração das empresas ocidentais para modelos chineses e como os chineses estão começando a incomodar os norte-americanos com o avanço das suas empresas. Então, fica também esse comentário. Atenção, porque quem entrou no pico do negócio vai sofrer uma correção agora. Eu mesmo aqui, eu vou falar por mim, a minha carteira, que é bastante volátil, tem um beta até maior do que o Nasdaq, porque eu tenho uma exposição a empresas de tecnologia e algumas são, mais voláteis, tá caindo bastante. Então é natural, tem que ter estômago, tem que estar preparado. Teve um movimento de recuperação e agora está caindo novamente, o que faz parte do jogo. Quem quiser depois proteger com derivativos, fazer uma proteção para suportar a volatilidade, de repente aproveitar a oportunidade para aumentar as posições. Eu particularmente, estou olhando o que está caindo e vou aumentar. Então eu gosto de muitos nomes, eu gosto por ter aumentado a TSMC, acho que é uma empresa fantástica, tudo passa por ela, é uma empresa espetacular. Gosto também das empresas de energia, gosto de GE Vernova, eh, gosto de Vertiv, apesar do valuation elevado. Gosto de Bloom Energy também, que é uma empresa que é importante ficar atento para ver como é que vai ser o movimento do preço, de correção, se vai abrir uma oportunidade. Tá agora aproximadamente com um drawdown também de 40%. Então são nomes que chamam a minha atenção e que eu certamente ficarei atento a esses nomes, porque se continuarem caindo bastante, eu pretendo aumentar essa exposição. Então, é isso que tem acontecido. Você sempre tem que pensar contra o consenso que o preço está te falando, né, e sempre um movimento de investidor, que eu falo, não falo nem como especulador, falo como investidor, é sempre um movimento contraintuitivo. Então, nesses momentos de quedas bastante expressivas, é pensar em capturar as oportunidades que o mercado está te dando. Então, nunca se esqueça disso. Uma análise importante, estava olhando agora também uma
entrevista do Márcio Appel falando que, esse movimento de tecnologia é único nos Estados Unidos e que vai colocar os Estados Unidos, numa posição muito distinta comparativamente à Europa, a Brasil. Brasil nem se fale. Ele fala que o Brasil tem 100 anos de estagnação. Então, só para você ver a importância do que eu sempre prego aqui, de você ter uma diversificação, ter seu patrimônio alocado em moeda forte e em ativos reais, dolarizados, né. Não é não tô fazendo recomendação de investimento, você tem que conversar com o seu consultor, com o seu assessor, com a pessoa que faz o acompanhamento da sua carteira. Você pode estar no BTG, no Itaú, no private do Itaú, no private do Bradesco, você pode ser um investidor qualificado, não importa. Eh Converse sempre com as pessoas que o assessoram e tente colocá-las em pressão, realmente, no sentido de mostrar para elas que você está acompanhando e que essas pessoas precisam saber o que que elas estão fazendo, porque às vezes eu noto que nós não temos a menor noção do que está acontecendo lá fora. Então, fica esse comentário aqui marginal. O Netflix divulgou o resultado e também está sofrendo com correção. O Netflix também caindo no pré-mercado e a tendência e caindo bastante, hein, caindo bastante. A ação fechou ontem a 74, caindo 66, precificada a 66. A receita cresceu 13% ano contra ano. O lucro líquido veio com 3,4 bi, margem operacional de 33,4 contra 34,1 no segundo tri de 25, então tá mais ou menos em linha. Mas o que incomoda o mercado é o guidance, né, o terceiro tri está com uma estimativa de 12,86 bi, que seria 12% ano contra ano, é uma segunda desaceleração seguida. Então, naturalmente, a ação caindo com guidance que não consegue atender mais as expectativas do mercado, o mercado com expectativas, extremamente infladas, e para mim o melhor termômetro continua sendo a TSMC, que apesar do lucro recorde, beat de receita e de lucro e guidance de crescimento elevado, ainda assim está sofrendo uma pressão e eu particularmente gosto muito da TSMC. Como eu disse, não é recomendação de investimento, mas vale a pena ficar de olho. Se eu não me engano, TSMC tem BDR aqui no Brasil, se eu não me engano, vale a pena dar uma olhada. Abbott também teve um bom resultado, aqui o setor de saúde, 11%, beat de EPS também, então fica também mais um comentário aqui de Abbott Laboratories, que também teve uma alta ontem e agora no pré abre com um leve aumento. De um modo geral, esses são os principais nomes. A GE Aerospace foi punida também, o resultado, bateu lucro e bateu receita, mas o mercado está punindo porque, já entende que há um múltiplo muito inflado, a empresa cara, então, uma leve correção. Ontem teve um candle muito interessante, aquele candle de queda e depois vem um movimento comprador, e hoje está mais ou menos no 0 a 0 aqui no pré-mercado. Então fica aqui de novo esse comentário sobre os resultados que saíram mais recentemente. Realmente fica difícil sustentar um valuation tão rico, mesmo com resultados bons, o que mostra que é hora de ter um respiro no preço. Então vou enfatizar mais uma vez esse comentário. É natural que haja um respiro agora, a queda dos preços, para que haja uma sedimentação e, de repente, a retomada do movimento. Então fica aqui essa análise que eu já tenho feito de rotação em setorial, em nomes que não sejam do setor de tecnologia. Fica esse comentário todo bem demarcado para você entender o que está acontecendo. E também vale a pena não deixar de olhar o que está acontecendo na China. A China, de novo, teve esse caso da Moonshot AI, foi a matéria de hoje aí em vários jornais comentando o avanço dessa empresa de IA, e os nomes de tecnologia em geral estão muito mais baratos lá. Claro que temos problemas de crescimento, a economia está claudicando, com vários problemas, o PIB veio abaixo do esperado, do que foi até colocado pelo governo, traçado pelo governo, mas o próprio Michael Burry está recomendando olhar empresas listadas em Hong Kong. Então, só para você ter uma ideia que quem me acompanha aqui está em sintonia com o que os principais investidores do mundo todo, estão olhando. Então fica também esse comentário para que você tenha essa noção. E aí eu queria terminar o panorama comentando 2 classes aqui, 2 ativos diferentes. Primeiro o ouro, né, lembre-se do começo do ano sobre como as narrativas vão mudando. O ouro, conseguiu furar o suporte dos $4.000 a onça Troy, chegando a bater agora 3.992 a onça Troy. Então já é uma queda muito expressiva em relação ao começo do ano, em que chegou a bater 5.400, é uma queda já de 25%, quase um quarto. Então isso para você ver como as narrativas vão mudando no mercado com muita rapidez, e isso em boa parte reflete o que? Um dólar mais forte, com um Federal Reserve que parece estar um pouco mais paciente com relação à condução da política monetária e até com um leve viés hawkish, né, se nós pensarmos.
o Kevin Warsh não veio anunciando o corte de juros, pelo contrário, ele veio falando que os preços estão muito elevados, que ele vai segurar essa FFR onde ela está e mercado projetando coisa de 30, 26% de probabilidade de aumento de juros. Então isso fortalece o dólar, isso faz com que o ouro perca atratividade, os juros reais continuam interessantes nos Estados Unidos, os vértices longos estão pagando um juro interessante. Eu já comentei aquela análise do Morgan Stanley sobre compra de vértices longos na ponta de 30 e 10 anos, porque o banco entende que está no topo da curva. Lembrando que 30 anos está pagando um pouco mais de 5%, tipo, 10 anos chegou a bater 4,60, agora recuou um pouco para 4,52. Então ficam esses comentários e perceba que os 2 anos também, que é um principal vértice olhado pelo Fed, chegou a bater quase 4,30 e agora voltou para 4,13. Então, apesar de ter essa leve queda na curva de juros e o aumento do preço da Treasury, de um modo geral, o mercado ainda segue muito confiante que o dólar fica forte. E o DXY revela isso também. O DXY, apesar de ter caído nos últimos dias, também vem com uma cotação perante moedas de países desenvolvidos mais forte. E no Brasil, com o anúncio do tarifaço, muitos produtos foram atingidos, o governo avalia se vai retaliar, se não vai retaliar. O dólar chegou a bater 5,21 dia 2 de julho, e agora volta aqui, teve um retrocesso na sua cotação, voltou para 5,10, 5,10 o câmbio, e hoje com um aumento mais expressivo do câmbio, provavelmente já também sendo reflexo desse desgaste entre os 2 países. E claro que existe um embate político, o Marco Rubio fez declarações dizendo que não houve negociação de boa-fé, o governo rebate. Claro, é uma discussão política, não tem muita relevância entrar nesses argumentos aqui para nossa análise financeira, mas é importante ficar atento ao câmbio, porque não me espantaria nós termos um câmbio mais forte agora nesse momento. Lembrando também que os frigoríficos estão com dificuldade para exportar na China, em razão de terem preenchido a cota, tentam algum acordo até com cota de outros países, eu vi aqui de Uruguai, mas é também outro ponto de preocupação, porque os frigoríficos brasileiros têm um peso bastante relevante nas exportações de commodities e, a China, claro, é um mercado destinatário muito importante e, enfim, tem frigorífico que praticamente depende muito da China, e isso pode ter um impacto grande também. Então ficam esses comentários aqui também, sobre o aspecto comercial das relações comerciais brasileiras com os Estados Unidos, com China, o que está acontecendo. Isso pode ter um impacto negativo para o nosso câmbio, então vale a pena ficar atento. Claro que se nós olharmos por mera tendência do dólar em relação ao câmbio real brasileiro e dólar, nós estamos vendo claramente uma tendência de queda ao longo do ano de 2026. Mas, vale a pena ficar atento também com alguns repiques aí que possam acontecer de recuperação do dólar em face do real. Então fica aqui o panorama de sexta. Desejo a você uma excelente semana, atenção com essas correções, com a rotação, mas seja mais oportunista, pense nas oportunidades que estão se abrindo e tenha uma visão de longo prazo sempre, sempre longo prazo, sempre. Um grande abraço para você, um ótimo final de semana e até amanhã com a retrospectiva da semana.